Graça e paz, queridos. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, esperar as pessoas entrarem, né? Graça e paz, Agatha, Lu, como que você está? A gente estava aqui batendo um papo pelo Zap ainda há pouco. Boa noite, graça e paz a quem está aqui pelo canal, eu não consigo ver quem é, mas sejam bem-vindos todos vocês para mais uma live, né, na presença do nosso Deus, a qual tem nos sustentado mediante a tantos desafios, né, queridos, que estamos enfrentando nesse tempo. Queria que vocês me respondessem aí como que vocês estão, se estão bem. Jefferson, graça e paz. Como é que você tá? A Agatha respondeu ali. Amém. A gente estava junto, né? Segunda-feira. Foi uma benção ali, a live na casa do Elias. Foi algo tremendo mesmo. Marconde, shalom, shalom. Botando um louvor aqui pra gente dar início. Confesso que eu tava com saudade de vocês. Né? Um tempinho aí que a gente não faz live aqui no canal, é o Jomar e os discípulos, né? E a gente está muito feliz com essa ascensão, as pessoas estando, né, comprometidas e compromissadas com a obra do Senhor. Isso é muito gratificante da gente estar vendo o que Deus está fazendo nesse tempo nas nossas vidas, e não vai ser diferente na sua, querido. Durante o dia eu estava aqui pensando, até conversei com a Lu, que o Senhor me despertou a estar orando por ela, pela família, algumas outras pessoas. Tia Patrícia, tua bênção, como é que você tá? Então a gente começou a orar na parte da tarde por algumas famílias, nomes que foram vindo, né, na nossa mente, e a gente foi trazendo à existência uma oração, né, que o Senhor havia colocado nos nossos corações, citando nomes de pessoas, citando situações que a gente conhece e aquelas que a gente desconhece, não é mesmo? Ontem nós atendemos pessoas, então assim, amém, tia, obrigada. Algumas pessoas elas estão precisando de ajuda antes que a gente comece, né, a entrar na palavra do Senhor, e nós vamos orar aqui agora porque as pessoas elas estão nos procurando com problemas emocionais, elas estão nos procurando pedindo ajuda na questão alimentícia, algumas estão nos procurando, né, querendo saber que Deus é esse, e isso é maravilhoso. E eu declaro também a sua porta, a porta da tua casa, sendo o canal do fluir da bênção de Deus para famílias, para pessoas. Claro que com todo o nosso cuidado, com tudo aquilo que está sendo nos ensinado como proteção contra esse vírus, mas nós não vamos deixar de atender pessoas, nós não vamos deixar de fazer o ID do Senhor. Claro que com toda a moderação, né, com toda a consciência que temos, mas nós não vamos deixar de fazer esse ID, de acolher pessoas, como a palavra do Senhor nos diz. Amém? Vou aumentar um pouquinho aqui o louvor, e eu queria que você orasse comigo. Só que nós vamos orar de uma forma um pouco diferente. Eu quero que você ore
e que você lembre de alguém, né? Que alguém que você vem orando, alguém que está na sua mente, e você vai trazer a existência dos céus para a vida dessa pessoa. Amém? Alguém que você queira que ande contigo, alguém que está precisando de algo, que o Senhor venha entrar com a sua provisão, mas eu preciso e quero que você traga a memória das suas emoções essa pessoa, para que nós possamos nos levantar como intercessores nesse tempo. E o Senhor tem chamado intercessores, pessoas que são sensíveis a ouvir a voz dele. E Deus está falando conosco, isso é grandioso. As experiências que estamos tendo com o nosso Deus é algo fantástico. Estamos vivendo um tempo de superfície sobrenatural. A atmosfera está mudando. Quando nós entramos na presença dele, somos acolhidos pelo Espírito Santo. E ele tem nos abraçado de uma forma tão amorosa que nós temos sentido mais prazer em estar em tua presença. Temos confiado cada vez mais nas suas promessas. E o que a gente está ouvindo lá de fora, o que os nossos ouvidos estão ouvindo dos profetas do caos, as más notícias, elas não estão abalando a nossa fé. Podem sim estar nos deixando um pouco desequilibrado nas emoções, querido, como resposta, mas não estão abalando a nossa fé, porque cada vez mais nós estamos crendo na nossa promessa. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes disso, eu quero que você curve a sua cabeça onde você está. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Faça do jeito que você achar melhor na presença do teu Pai. Oh, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus. Chamamos a existência, Senhor, daquilo que o Senhor sonha para as nossas vidas. Senhor, porque entendemos nesse tempo que só uma coisa nos satisfaz, a tua glória. É só isso, Senhor, que nos faz viver intensamente o que estamos vivendo. Senhor, nós estávamos orando por esse tempo, nós estávamos orando por essa comunhão, por essa intimidade, e louvado seja o nome do Senhor, que esse tempo chegou, o tempo de avivar-nos como seres humanos, o tempo de nos avivarmos como igreja, o tempo de avivarmos como família sacerdotal, como família de líderes. Senhor, o Senhor tem trazido palavras à nossa boca, o Senhor tem trazido ministrações a quem nunca ministrou, o Senhor tem trazido cântico, Senhor, para quem ainda não compõe. O Senhor tem trazido a oração perfeita nos lábios dos seus intercessores. Ó Deus querido, agora nós entregamos o nosso Brasil nas tuas mãos, nós entregamos a nação brasileira, nós entregamos o nosso presidente nas tuas mãos, todo o governo que governa o Brasil naturalmente, Senhor, porque temos entendido que o governo sempre foi teu, que o Senhor nunca perdeu o controle de nada, mas nós entregamos agora como igreja do Senhor, como uma igreja viva, os nossos governantes nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer a tua vontade ser perfeita e agradável aos nossos olhos, nas nossas vidas, na nossa nação. Declaramos, Senhor Jesus, que somos curados pelas suas chagas, que mal nenhum alcançará a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, nós declaramos, Senhor, falência a toda palavra negativa que foi lançada contra as nossas vidas. Queremos viver a superação de sermos seres superadores, Senhor Jesus, desse momento desafiador. Queremos superar e viver o anonimato do heróico no Senhor. Queremos viver o anonimato do legado que deixaremos para as nossas gerações. Queremos dar continuidade, Senhor, às escrituras que o Senhor tem nos deixado como base. Então, Senhor, forja em nós o caráter, Senhor, de um herói em anonimato, daquele que faz a diferença, não importa as circunstâncias. Queremos ser, Senhor Jesus, essa pessoa na tua presença, nas tuas mãos,
Porque quando dissemos para o Senhor, eis-me aqui, quando nós declaramos com a nossa boca essa palavra, nós damos, Senhor, ao Senhor todo o governo de nossas vidas, não que seja preciso, Senhor, porque o Senhor já nos governa, mas o Senhor nos dá essa direção para dizermos, eis-nos aqui, Senhor, como igreja, eis-nos aqui como filhos e usa-nos no teu ID, nos faça tornar-se heróis em anonimatos nesse tempo, Senhor, de calamidade. Queremos sair desse momento transformados e liberados na tua presença, a profetizar boas novas e não más notícias. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Amém, queridos. Eu gostaria que vocês abrissem comigo. O tema da nossa mensagem hoje é Vivendo a Superação. É o nosso tema de maio já, ok? Sim. O planejamento que o Senhor nos deu, né? Deu ao nosso líder Jomar, é que durante a semana nós vamos ter lives temáticas. Então, cada dia a gente vai trazer um tema e eu convido a todos que estão aqui conosco a estar nos prestigiando com a sua presença e recebendo, assim como nós estamos recebendo do nosso Deus, uma palavra de alimento, uma palavra de força, uma palavra de superação. Então, a partir do dia 1º de maio, nós já estaremos entrando com essas lives temáticas. Vai ser um tempo muito maravilhoso na presença do nosso Deus. Os nossos líderes, né? Todos nós estamos empolgados e empenhados em fazer o melhor para nós, né, para Deus em primeiro lugar e para todos vocês que nos acompanham. Então, o meu tema, né, já é Vivendo a Superação. E como eu iria ministrar outro dia, já trouxe para hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração de uma forma maravilhosa, e eu sei que foi um presente dele para minha vida, que ele me fez recordar algo, né? Eu já ministrei essa palavra há alguns anos atrás, acredito que bastante, né, tempo atrás. Quem caminha com a gente há algum tempo pode até lembrar de alguma coisa, mas há muito tempo atrás o Senhor me deu, né, essa palavra como conforto para o meu coração, e eu me recordei de quando o Senhor me deu, como Ele me deu, porque, né, as circunstâncias que eu estava vivendo naquela época. E nessa época eu ministrava, era líder da rede de crianças. Então o Senhor me deu uma palavra muito forte e houve uma renovação de mente, né, no meio das nossas crianças. Então eu acredito que hoje não vai ser diferente, porque a palavra do Senhor, ela nos acrescenta cada vez mais. Amém, querido? Shalom, meu pastor querido, um abraço, pastor André. Tá conosco, pastor André, que ontem na live do Leno falou que vai, né, em breve vai nos fazer uma visita quando tudo isso acabar. Nós vamos marcar assim, vai ser um prazer tê-lo conosco, né, um pastor que a gente tem acompanhado e que se tornou, né, uma aliança aí no tempo de isolamento. Deus faz alianças, queridos, em tempo de guerra, né, pastor André? Nós nos conhecemos desse tempo aí meio, né, de que a gente estava meio que perdido, e o Senhor foi nos colocando, queridos, e formando aliança entre pessoas que estão no mesmo propósito. Então tem um tempo bom, tem algo bom, tem alimento bom, tem fruto bom saindo do meio desse caos, do meio desse vale de ossos secos, do meio dessa tempestade, alianças que vão ser eternas, né? Porque nós vamos morar juntos nos céus, amém? Então esse é o nosso pastor que tem nos aliançado conosco, também é um pastor Mir. Ele colocou aqui, verdade, na turbulência a gente se conheceu, mas tudo tem um propósito. É verdade, pastor. Nossa igreja, né, o Mir Itaboraí, já ama, né, o senhor, a sua família e toda a sua igreja. Nós estamos já ansiosos, né, com uma ansiedade positiva, para estarmos celebrando juntos. Vamos marcar assim que isso terminar, nós já temos, né, algo da parte do Senhor, nos avivarmos juntos. Amém? E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, por favor, no capítulo 5. É uma história bastante conhecida, mas eu quero falar de alguém que não é citado o nome. E eu gostaria que você
acompanhasse comigo, por favor. É o capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A Ayla está assistindo a live fazendo bichinho. Ai, que fofa. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram cativa uma menina. Eles vencem e levam essa menina como escrava. E ela vai trabalhar na casa de Naamã, ok? Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Até aqui. Eu queria que você sublinhasse ou marcasse na sua Bíblia o versículo 2. No versículo 2 diz: saíram das tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela sai do contexto da sua sociedade, do contexto da sua família, ela sai do contexto cultural que vive e ela é arrancada, né? Ela sai como alguém que vai ser escravizada em outro lugar. Não perguntaram para essa menina se ela queria ir, não perguntaram para ela se o desejo dela era ir. Simplesmente levaram cativa. Não houve escolha para essa menina. Talvez se perguntasse a escolha dela, ela não quisesse ir, porque seria a coisa mais natural, né? Desculpa, que poderia se ocorrer e se prescrever para essa menina. Eles arrancam ela do seu seio materno, da sua cultura natal, do lugar onde ela estava acostumada a viver. Mas mesmo assim, essa menina, com todas as suas dores, com todas as suas faltas, com as suas emoções desequilibradas, talvez com emoções egoístas, talvez com raiva, com ódio, porque dessa forma que se há uma resposta para o que aconteceu na vida dessa menina, ela tinha tudo para desejar que Naamã morresse. Ela tinha tudo para desejar que aquela casa se desestruturasse. Ela tinha tudo para desejar que algo de negativo acontecesse para aquela família. Mas ao contrário, querido, ela foi alicerçada. Ela tem um coração que não olha simplesmente para as dores, que não vai olhar para os sentimentos de mazelas, de traumas, de fraquezas, né, que ela traz consigo. Pelo contrário, é dentro dessa fraqueza dela que haverá manifestação da glória de Deus na vida de Naamã. Quando ela renuncia a sua dor, ela renuncia as suas emoções, ela renuncia os pensamentos automáticos que faz com que ela lembre
de onde ela veio. Ela anula, ela renuncia e traz a presença e diz: ei, avisa ao teu marido que lá em Israel tem um profeta e o Deus de Israel, ele cura. Ela traz a existência da possibilidade da cura para aquele homem. E com certeza a credibilidade daquela menina foi tão espetacular quando ela traz a palavra da revelação da cura para aquela mulher, que automaticamente Naamã acredita na fala. Porque ela era uma escrava, ela era uma cativa. E o que aconteceu? Naamã, ao ouvir aquilo da sua esposa, obedece e volta a Israel para ter com Eliseu, para ter com o rei de Israel, automaticamente com o profeta, e ele obedece. Claro que a gente sabe que no meio do caminho ele vai questionar como que eu vou mergulhar, para que eu vou mergulhar, e a gente sabe que tem um contexto lindo nessa história, mas não é o que eu quero, me prender hoje, não é isso. Eu quero que você entenda que no momento em que aquela menina tinha tudo para desejar algo de negativo, algo de colheita negativa para aquele homem que a trouxe como escrava, ela simplesmente, dentro daquela dor, dentro daquela fraqueza que existia nela, ela traz a revelação da cura para Naamã. Então ela entendeu, queridos, que em Deus tudo é o governo dele, tudo é o propósito dele. Então, com certeza, ela coloca as suas emoções, em ordem e diz: aprove o Senhor eu estar aqui, essa é a vontade de Deus, e o que o Senhor quer comigo neste lugar? Isso é muito complicado, querido, da gente fazer. Parece muito simples, mas ela deixa esse exemplo pra gente. Uma menina que não é nem citado o nome dela, apenas uma menina. Uma menina com sonhos, uma menina com perspectivas, como todos nós. Como nós estamos. Então, nós temos sonhos, nós temos perspectivas e talvez estejamos, nesse momento, vivendo um cativeiro emocional. Vivendo um cativeiro onde as nossas emoções estão nos aprisionando dentro de um casulo em que nós estamos perdendo o controle da situação. E esquecendo de que Deus, ele é o maior controlador das emoções que existe, porque ele cria as nossas emoções, ele cria o nosso sistema nervoso, ele cria todo o aparato que existe fisiológico em mim, biológico em mim, porque ele me cria como ser humano, ele cria você como ser humano, então ele controla você. É só entendermos que a mente dele é ativada na nossa mente para entendermos o agir dele em nós, querido. Muito simples. Porém, na prática, a gente tem algumas dificuldades. Por quê? Porque somos bombardeados por essas emoções. Emoções essas que são reflexo de sensações externas do que está acontecendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo. Independente do que a gente está vivendo hoje. Em outrora, antes disso, a gente já vivia essas emoções abaladas. Porque quando nós estamos enfrentando problemas, automaticamente a gente quer entender por que nós estamos nele. E é importante eu entender o motivo que eu estou naquele problema para que eu possa superá-lo, para que eu possa chamar à existência essa superação. Eu tenho que entender como que eu cheguei no centro daquele problema. Eu tenho que entender como que eu posso sair daquele problema. Eu tenho que entender quais são os mecanismos e meios que eu posso usar como ferramenta para superar os problemas. E não simplesmente permitir que os pensamentos acelerem a minha derrota. Porque como a gente tem ouvido, queridos, e ouvido muito, é que as pessoas elas estão deixando que os pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de que não vai dar certo, de que não vai chegar a lugar nenhum, de que não vai conseguir, baixa autoestima, pânico, depressão, enfim, estão estourando as emoções negativas. E esses pensamentos estão borbulhando na cabeça do ser humano. E ele não tem ação, estão em cativeiro, estão cativos numa prisão emocional.
Querido, se eu estou escrava das minhas emoções, eu tenho que viver o que essa menina viveu, o que ela traz pra gente como exemplo. Para mim, quando eu li a primeira vez, ela é uma heroína em anonimato. Ela pega a emoção dela, ela pega a dor dela e ela transforma em vida. Ela transforma em testemunho para o outro. Ela tinha conforme a gente já disse, todas as possibilidades para não fazer, para não pregar que ele morra, porque ele me tirou de lá. Enfim, talvez ela até tenha pensado dessa forma, querido, como muitos de nós pensamos na vida. Não vamos ser hipócritas de dizer que nós somos perfeitos ao ponto de não pensar no negativo. Somos sim, nós pensamos, nós desejamos, porém somos bloqueados e atravessados pela palavra do Senhor que tem nos ensinado a viver cada vez mais a vontade de Deus em nós. Então, dentro de tudo isso, a gente tem transformado aquilo que é negativo em visão positiva. A gente tem transformado a nossa dor não em caos, não em doença. Nós estamos transformando a nossa dor, o desespero, o pânico, o medo em avanços na preparação do caminho. Olha como é que a gente volta ao nosso tema inicial o tempo todo. Nós estamos vivendo a preparação do caminho do Senhor. Esse caminho que a gente já estudou nas nossas lives, que é preparado no deserto, aonde, eu olho para um lado e para o outro e não tenho uma visão muito elaborada, a não ser ilusões. A gente sabe disso, que a gente tem um mundo ilusório quando estamos no deserto. A gente já vê isso em alguns filmes, desenhos e tal. Por quê? Porque a nossa mente fica conturbada no deserto. É igual quando as pessoas elas estão hospitalizadas. A questão de estar ali durante muito tempo faz com que elas percam noção de tempo, de horário, se é dia, se é noite, qual é a data do mês que está. Por quê? Porque ela está no mesmo ambiente, vivendo sempre a mesma coisa, olhando para o lado e vendo apenas o quê? O mesmo ambiente. A sua visão, ela não é uma visão de águia, ela não consegue ultrapassar aquilo. Então ela começa a viver aquilo ali, ela começa a perceber que ela acorda, abre os olhos e a visão é aquela. Porém, quando acontece a cura, o que acontece com essas pessoas? Elas começam a projetar, eu vou sair daqui, eu vou ficar melhor, eu vou voltar para minha casa. Começa a desejar, querido. Começa a desejar sair daquela mesmice, sair daquele cômodo, sair daquele local, sair daquele quadro de doente para viver uma vida que está lá fora. Com essa menina não foi diferente. Ela poderia simplesmente ser uma escrava e nem ser lembrada. Ela poderia apenas obedecer a ordem da mulher de Naamã e ficar olhando e vendo a morte dele a cada dia. Ela poderia olhar Naamã e ver como aquele homem transmitia aquela doença para outras pessoas e ver outras pessoas morrendo a partir daquele homem. Ela tinha uma decisão como eu e você temos. Ela tinha uma decisão naquela hora, ou ela se calava na dor, se deprimia na dor, vivia aquela questão de caramba, me tiraram, sou cativa, sou escrava de um povo, enfim, vivia a dor da alma dela. Ela vivia essa dor sendo alimentada pela morte, pela morte do patrão, pela morte dos outros a qual pegaria aquela doença, ou ela olharia para aquilo e faria a diferença naquele tempo. Ela tinha essa escolha, e a escolha dela, porque ela foi preparada para isso, foi escolher viver as boas novas, foi escolher viver o que lhe foi ensinado, foi escolher viver o que lhe foi visto durante a sua vida, porque com certeza, querido, para ela tomar essa atitude, ela vivia em um arraial, ela vivia em uma casa, ela vivia no meio de pessoas que acreditavam na palavra, que acreditavam que o Deus de Israel cura. Ela com certeza, queridos,
pôde observar com seus olhos esse Deus curando, esse Deus libertando. Então ela tinha experiências na própria vida, ela vivia, né, dentro desse contexto, e automaticamente quando ela teve a oportunidade, ela disse o quê? Eu vou renunciar à minha dor e vou viver para o Deus de Israel, porque dele é o governo da minha vida e aprove ele me trazer até aqui. E ela vai com a sua palavra doce e diz para a esposa de Naamã: tomara o meu senhor, olha a obediência, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não traz dúvida, meu querido. Ela diz: se ele for, haverá restauração da sua vida. Então é essa palavra, são essas meninas que o Senhor tem chamado nesse tempo. Querido, eu sou uma menina, você é uma menina, um menino que está assim, ó, dentro de um anonimato, dentro de 4 paredes, que está se expandindo para fora, não para vivermos a dor que estamos olhando, talvez os nossos medos, porque temos medos, as nossas frustrações, porque somos frustrados, e é necessário isso para crescermos. Mas olharmos, querido, para tudo isso e dizer assim: não, eu vou continuar pregando o evangelho, eu vou continuar dizendo: ei, há um Deus em Israel que cura. Os meus olhos já viram, os meus ouvidos já ouviram e a minha boca já profetizou. Então nós que estamos aqui, que somos chamados pelo nome, por Jesus Cristo, já tivemos experiência com ele, querido, para garantir, igual essa menina garantiu, a anulação da sua dor para viver a glória de Deus. A questão é, estamos ainda vivendo dentro de um tempo em que os nossos umbigos ainda são o centro das atenções. Pastor André colocou aqui: quando temos feridas, temos legados para testemunhar ao próximo que Deus é maior do que o que nos atacou e não foi suficiente para nos destruir. Passamos a ser o confronto vivo. Porque se há dor, se há mazela, se há frustração, há crescimento, querido. Você só muda a postura, você só muda comportamento, você só muda pensamento quando há frustração dentro daquilo que você vive. Porque aí você vai olhar para o seu lado e vai dizer: ei, eu não quero ficar assim, ei, eu não quero viver assim, ei, eu quero conquistar algo que não está aqui. E eu começo a mudar a minha história, eu começo a gerar em mim algo novo. Então eu decido o que eu faço com a minha dor, eu decido o que eu faço com a minha emoção, eu decido o que fazem comigo. Saímos daquela perfeição, daquela ilusão de que, nossa, fulano falou algo pra mim, me magoou, eu não volto mais. Fulano me fez isso e eu não perdoo. Fulano fez isso. Gente, chega. O que eu faço com o que os outros dizem a meu respeito é decisão minha. Eu posso muito bem pegar as palavras e entender que são palavras de avanço. Alguém pode ter dito pra você que você não vai chegar a lugar nenhum, querido. E ao invés de você viver essa palavra de que é mesmo, não vou chegar, eu não sirvo para nada, você pegue essa palavra e diga: não, vou sim. Eu vou chegar aonde os meus pés alcançarem chegar. Eu vou conquistar aquilo que os meus olhos conseguem ver como inconquistável. Porque você começa a mudar a sua história através daquilo que você verbaliza. Você começa a mudar a estrutura da sua vida a partir do momento daquilo que você profetiza para você, querido. A boca tem poder para dar vida e morte. Eu decido o que eu faço com a profecia. Eu decido o que eu faço com o que me é ensinado. Desde outrora é assim. Eu decido o caminho. Se eu vou continuar, se eu vou pegar a dor e vou me isolar, se eu vou pegar a dor e vou transformar em vida. O nome disso é resiliência. Porque a gente sabe que o ser humano consegue fazer isso assim. Fomos formados, fomos criados para sermos resilientes na hora da dor. Muitos conseguem,
Por que que você não conseguiu ainda? E muitos são resilientes dentro de um transtorno que é quase impossível de sair dele, querido. E mesmo assim olham dentro da possibilidade do milagre. Se eu não profetizar o milagre, como que eu vou viver milagre? Essa menina traz a palavra, traz a doçura e a certeza da palavra de cura para esse homem. E ela nem chega a falar com ele, ela fala com a esposa, mas a credibilidade que ela passa para essa mulher faz com que essa mulher vá ao seu marido e diga: vá, vamos crer. Porque essa menina tinha tudo para fazer algo de ruim para as nossas vidas, ela tinha tudo para dar errado. E ao contrário, ela traz a palavra de vida que muda a história desse homem. Muda a história emocional, muda a história do físico dele, muda a história do caráter dele. Ela faz o atravessar de Jesus na vida desse homem, dessa família, querido. Deus tem nos chamado para viver esse tempo, para chegar para leprosos e dizer assim: existe um Deus que cura a sua lepra na alma. Existe um Deus que cura a sua lepra física. Existe um Deus que cura a sua lepra emocional. Existe um Deus que cura a sua lepra familiar. Mas essa palavra ela tem que vir debaixo de uma certeza. Mesmo que você diga: mas eu tô fraco, eu tô desanimado, eu estou pensando em desistir, querido, a palavra diz que na fraqueza há manifestação. Então, se você se sente fraco, é um momento de intimidade com o Yeshua HaMashiach para que ele lance sobre você aquilo que você vai viver. Só somos transformados em comportamento quando somos confrontados nas nossas emoções e atitudes. Você só muda o seu pensar, você só muda o seu agir quando você é confrontado dentro das suas atitudes, para que haja excelência nessa mudança. Senão nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, vivendo da mesma forma. E Deus não nos chamou para isso, queridos. Deus nos chamou para comer o melhor dessa terra. Deus nos chamou para vivermos bênçãos sob medidas dessa terra. Deus nos chamou para vivermos andando em lugares altos. E por que estamos ainda escravizados dentro de um campo emocional, de um campo virtual? Vamos renunciar às nossas emoções negativas e superá-las no nome de Yeshua. Vamos arrancar de nós nessa noite as lepras que têm nos paralisados. Vamos usar tudo isso como testemunho vivo para que haja transformação, mudança de atitude e cura na vida dos outros. Porque se ficarmos olhando para nossa emoçãozinha, se ficarmos olhando para nós como humanos, aquilo que tem, trazido como demanda na nossa vida, e o nosso choro, o nosso desespero, a nossa vontade de desistência, que tudo isso é natural, tudo isso é dado como normalidade para nós. O que é fora do padrão é quando você pega tudo isso e transforma em algo novo. Quando você pega o seu desânimo e transforma em intimidade. Quando você pega o seu medo e transforma em coragem, querido. Quando você pega a sua emoção negativa e transforma em emoções abençoadoras. Como essa menina fez. Ela foi lotada de um sentimento de compaixão pelo outro. Ela foi abraçada por esse sentimento de compaixão, de vida do outro, de olhar para o outro. Vamos parar de olhar para o nosso eu, para o nosso problema, para o nosso umbigo e começar a perceber quem está do nosso lado. Não que nós não sejamos importantes, somos, mas nós temos uma palavra que nos guarda, nos refrigera, que o nosso Deus tem cuidado de nós, o nosso Deus tem cuidado da nossa alma, o nosso Deus tem cuidado do nosso emocional, querido.
Então lançai nele toda a nossa ansiedade. E com isso nós vamos começar a olhar em volta, sair desse olhar de atmosfera desértica e vamos olhar agora para frente, para aquilo que é a preparação do caminho. Existe um caminho sendo preparado e nós estamos andando por ele. Ou primeiro nós vamos preparar o caminho sem andar por ele? Não tem como, querido. Quando você vai ver, você começa a ver, né, a implantação de um asfalto, como que isso ocorre? Eles fazem um pedaço, andam por ele, fazem outro pedaço, andam por ele. A preparação do caminho do Senhor é da mesma forma. Não tem como preparar o caminho de Yahvé, de Yeshua, na ilusão, na fantasia. Ah, eu estou preparando o caminho do Senhor, você nem saiu de casa ainda. Você nem saiu da casa que eu digo, é da sua casa emocional, querido, não é da sua casa terrena, não. É dos frutos das suas emoções. Então, saia dessa zona de conforto, porque virou confortável viver as emoções negativas. Ficou confortável viver a baixa autoestima. Ficou confortável viver o eu não vou conseguir, pra mim não dá, eu não tenho chamado, Vamos ser confrontados pelo Espírito para sermos transformados em pessoas que são habitadas pela compaixão, pela vida do outro, pelo outro, pela saúde do outro, pelo aquilo que o outro precisa, pela necessidade do outro. Deus nos chama para viver esse tempo agora. Deus te chama para viver isso. Deus te chama para viver algo sobrenatural. Deus não te chama para ficar dentro dessa prisão. Temos um exemplo dessa menina. Essa menina vive o extraordinário e ainda assim no anonimato. Ninguém fala nela. Foi apenas uma menina que fez a diferença. Na estrutura psíquica, na estrutura mental, na estrutura física de Naamã e de toda aquele exército que andava com ele, porque todos viram. Todos viram quando Deus habitou com cura no corpo dele, quando Deus habitou com cura nas emoções de Naamã, quando Deus transforma Naamã em outro homem. Todos viram, então todos aplaudiram, não a Naamã, não a menina, porque a menina estava no anonimato, mas aplaudiram aquele que precisa e que é merecedor de todo o aplauso, que é o nosso Deus. Quem a gente tem que dar honra e glória a Yahvé. E ele foi exaltado nessa história, ele foi exaltado na transformação de vida de Naamã. Como Deus está sendo exaltado nesse tempo caótico, como Deus tem sido exaltado nessa tempestade que estamos vivendo, como Deus tem sido exaltado nesse tempo de deserto que estamos vivendo. Não sei como que você está encarando isso, querido, mas Deus está sendo exaltado a cada dia, porque nós estamos abrindo os nossos olhos e estamos dizendo, Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor permitir irmos ao templo te adorar e voltarmos sarados, sem ter contágio. Senhor, muito obrigado porque muitos de nós estão trabalhando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito ainda em nós o cumprimento do chamado nesse tempo. E agradecer também àqueles que estão em casa, vivendo o sobrenatural de Deus em família, sendo restaurado. Glorifique a Deus porque há vida, há fôlego de vida nos nossos pulmões. Mesmo no meio disso tudo. Mesmo que às vezes parece desesperador, querido. Mas quando vier o desespero, quando vier a sensação de que não vou conseguir, quando vier a sensação de naufrágio, né? Quando vier a sensação de morte, da possibilidade de morte, que haja uma transformação de atitude, que haja uma intimidade sobrenatural com aquele que pode fazer todas as coisas, porque Deus pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma.
Se nós abrirmos a live para perguntarmos quantos milagres você já viveu em Deus, eu tenho certeza que são inúmeros. Quantas vezes pensamos que não daria certo e deu porque acreditamos, porque cremos? Quantas vezes pensávamos que até morreríamos ou que a morte seria a solução para a nossa vida e estamos aqui vivos para a honra e glória do nome do nosso Deus, porque há um propósito de Deus nas nossas vidas. Nós temos testemunhos para contar e estamos com a boca fechada ainda. E nós não temos um, querido, nós temos diversos. A cada dia Deus nos faz viver um milagre, o milagre da existência, o milagre da presença. Então eu queria te chamar nessa hora para entender quem você é e mudar a sua estrutura. Uma estrutura que o Senhor tem te chamado há algum tempo a mudar, querido. A tomar uma decisão que talvez você não tomou ainda. A tomar uma atitude que você ainda não tomou. A viver um tempo que você ainda não viveu. A conquistar algo que você ainda não conquistou. É chegado o tempo de vivermos algo novo. É chegado o tempo de alcançarmos aquilo que nos nossos olhos são tão reais como palpáveis as nossas mãos. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Eu não sei nem se está acabando porque o canal parou, querido. E fechasse os seus olhos. Nós vamos entoar um louvor. Michele, graça e paz, filha. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Quantos de nós temos lutado contra essas vozes, na verdade? Enganos que me dizem que eu não. E esses enganos, muitas das vezes, somos nós mesmos que forjamos na nossa mente. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. O que você fez no passado, o que você escolheu no passado, o que você teve como meta no passado, não descreve quem você é no futuro, querido. Nem no presente. Mas o Senhor sabe quem você é. E Ele tem dito para você o tempo todo. Ele diz que você é amado. Ele diz que você é competente. Ele diz que você vai alcançar coisas inconquistáveis. Mesmo na fraqueza, você continuará exercendo a chamada de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque nós, como diz o louvor, pertencemos a Ele, somente a Ele. Nós cremos porque o Senhor colocou em nós a fé, a força, a credibilidade daquilo que ainda não existe, mas que vai passar a existir, porque o Senhor tem escolhido o melhor para as nossas vidas. A partir do momento que a gente começa a viver isso, dentro de uma excelência de verdade, porque o conhecimento da verdade te liberta, o conhecimento da verdade nos liberta. Mas que verdade você tem seguido, querido? Qual é a verdade que você tem lançado sobre a sua mente? Qual é a verdade que você tem lançado sobre o seu corpo, sobre a sua estrutura, sobre a sua família, sobre a sua igreja? Porque a verdade que liberta é a verdade que Ele diz a seu respeito. É a verdade que diz que nós somos mais do que vencedores.
Tia Patrícia pediu oração pelo tio Luiz Carlos. Amém, tia? Ele infartou? Caramba. Nós declaramos a cura sobre a vida dele. Então nós vamos agora orar, porque o Senhor já nos chamou para algo. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e orasse comigo e transformasse toda essa dor, toda essa fraqueza, todo esse desânimo em profecia da verdade. Que os anjos do Senhor agora vá naquele hospital, aonde quer que esteja o tio Luiz agora, e que o Senhor venha, através da nossa voz, liberar anjos no nome de Yeshua, para que venha trazer a cura extraordinária para o corpo dele. Que a tua vontade seja estabelecida. Ele é um amado do Senhor. Ele é algo novo nas mãos do Senhor a partir de agora. Que o Senhor venha abraçá-lo nesse momento. Que o Senhor venha trazer boas notícias a respeito dele para nós, querido. Não tem sido diferente. Nós temos crido nele. E ele tem feito grandes maravilhas. Então nós nos colocamos à disposição para orarmos pelos doentes. Nós nos colocamos à disposição para orarmos por todos aqueles que estão amedrontados, que estão enfermos, que precisam ser libertos, por todos aqueles que estão sem entendimento do que está acontecendo. Nós estamos aqui para orar pelos idosos do Brasil, que estão nesse grupo de risco, pelas crianças, para que elas vivam o sobrenatural. Elas são a geração futura. E o que nós vamos deixar como legado? Nós somos chamados a ser esta menina que curou, através da sua boca profética, a vida de Naamã, trazendo a existência de Cristo para ele. Foi através da fala que ele entende que existe um Deus e procura o profeta. E através da fala do profeta, a cura. Não vai ser diferente com o tio Luiz, não vai ser diferente com a mãe da Luciana, não vai ser diferente com nenhum enfermo desse tempo. Não vai ser diferente com a Patrícia. Não será diferente. Somos chamados a viver aquilo que Deus tem preparado para nós como profetas, e vamos superar as nossas emoções. É na dor, é olhando as notícias chegando, porque eu sei que nos abala quando a gente recebe uma notícia ruim, queridos, mas é olhar para essa notícia e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda, o que o Senhor quer que eu manifeste, para que traga o teu reino, a tua glória, para satisfazer a nossa humanidade. Como tia Patrícia disse, recebendo a notícia a gente se abala, mas quando recebe, abalei a notícia, abalou as minhas emoções, mas eu vou parar e vou dizer: existe um Deus e eu creio na cura através desse Deus. O Senhor tem nos despertado para esse tempo, não para vivermos angústias definitivas, não para vivermos angústias que vão durar eternamente, mas para vivermos angústias que vão nos transformar como humanos e vão fazer com que nós venhamos renunciar pelo reino, em prol do reino e a favor do reino. Então creia, querido. Nós temos que crer e absorver essa vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E sair de tudo aquilo que é palavra negativa. Ela vai vir no nosso pensamento? Vai. Ela vai adentrar nas nossas emoções? Vai. Só que nós estamos protegidos por uma inteligência, que é a inteligência de Cristo. Por uma mente favorável, que é a mente de Cristo, que me faz recordar, que me faz reviver, que me faz repetir, que me faz elaborar. Elaborar que Cristo levou sobre si as nossas dores, que faz elaborar que Cristo não me olha segundo a carne, mas segundo o Espírito perfeito, que faz elaborar que Cristo me chamou para uma boa obra, que faz elaborar que eu nasci para viver e reinar nessa terra, como princesa e príncipes do Senhor, querido. Não podemos deixar que o abalo nos abale emocionalmente ao ponto de sermos paralisados.
mas que esses abalos, eles venham balançar as águas que estão paradas, querido, nas nossas vidas, e que essas ondas venham trazer essa existência em nós, trazer essa vida que já existe em nós, porque nós não morremos, estamos aqui, morremos sim, talvez para as nossas vontades, morremos para as nossas esquisitices, morremos para aquilo que desejamos e nascemos para Cristo. Então nós somos os atalaias do Senhor nesse tempo. Nós somos aqueles que vamos ir lá pregar para Naamã, que vamos falar para as mulheres de Naamã que está aí vivendo. É possível. Existe um Deus que faz. Eu conheço esse Deus. Existe um Deus que opera milagre. Existe um Deus que restitui. Para isso você tem que ser terra fértil para que Ele faça o florescer dele. Como tem sido a sua terra nesse tempo? Como que você tem administrado a sua fertilidade? Como que você tem injetado na sua terra emocional esse tempo? Saia da prisão, elabore, manifeste a presença. No Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Querido, esse é o entendimento. Quando a menina decide fazer a diferença, ela lembra de que tudo pertence a ele. Nós falamos isso, o governo é dele, ele sabe por que eu vim parar aqui, ele sabe os motivos que me trouxe aqui, mas há um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Temos que sair da nossa zona de mesmice, de conforto, para que os portais sejam levantados nas nossas vidas, para que as nossas prisões não sejam portões fechados, mas sejam os portais da glória, para que o Rei da Glória viva, para que o Rei da Glória se estabeleça. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Deus que vence guerras, amém? Aleluia! Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Queridos, não é tempo de ficarmos infantilizados, engatinhando. Deus tem nos chamados a viver algo extraordinário, a viver um tempo de excelência. Se pararmos para querer ficar entendendo tudo que está acontecendo, tirando explicações, a gente vai realmente enlouquecer. Como aquela menina enlouqueceria se ela ficasse tentando entender por que Deus permitiu, por que Deus fez isso comigo, por que Deus, para quê? Só que o para quê? Qual é o propósito de Deus com tudo isso que Ele permitiu acontecer na minha vida? Essa é a nossa pergunta. Nós não precisamos entender as circunstâncias que estamos vivendo. Basta entendermos que há um propósito e que nós queremos viver esse propósito nesse tempo. Porque se a gente começar a querer entender, nós vamos errar dentro da nossa interpretação. Então nós podemos não nos favorecer, mas se pararmos e vivermos o que está lá em Salmos 24, de que tudo pertence a Ele, céus e terras, né? Tudo que contém no mundo vem dele, foi criado por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão conosco,
Dizer que o nosso projeto Eu Acredito está de pé. Estamos lá no Miri Itaboraí, avançando dentro desse projeto, orando. Temos a oração para a instituição de células no meio desse caos. Quando tudo isso acabar, nós vamos avançar. Então eu peço que vocês orem por nós, em nome de Jesus.